Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui no nosso dia 22 deste jejum de 40, iniciando a quarta semana, falando sobre a igreja particular. Olha que interessante. Você que ainda não se inscreveu, faça isso agora, para você receber as próximas publicações. Deixe o seu like, faça um comentário, compartilhe o vídeo. Tudo isso vai nos ajudar a poder estar chegando a mais pessoas com o poder da palavra de Deus, amém? 1 de Coríntios, capítulo 1, diz a passagem de hoje, a partir do versículo 2 e 16, versículo 19. Diz assim, ó. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos que têm sido santificados em Cristo Jesus e chamados a ser seu santo povo, junto com todos os que em todas as partes invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e de nós. Aquila e Priscila os saúdam cordialmente no Senhor, como também a igreja que se reúne na casa deles. Segundo o Novo Testamento, tem 3 igrejas com as que estamos relacionados. Primeiro, a Igreja Universal ou Global, que está integrada por todos os que em todas as partes invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, a igreja local ou igreja da cidade, que está integrada por todos os crentes de uma determinada localidade, como no caso de Coríntios. A igreja de Deus que está em Coríntios. Lembra a passagem que a gente acabou de ler? E terceiro, a igreja particular. Como assim, pastora? É a que está integrada por todos os crentes que se congregam em um lugar determinado. Santuário, templo, salão, casa de família, grupo celular ou qualquer tipo de grupo pequeno. Nessa semana de oração, jejum e renovação pessoal, vamos nos concentrar concentrar toda a nossa atenção principalmente no terceiro tipo de igreja, que indudavelmente é o mais dinâmico e frequente em nossa experiência, na nossa experiência. Lamentavelmente, a ideologia humana chamada eclesiologia do deixa eu falar devagar, denominacionalismo, meu Deus, que vem da expressão denominação, tá bom? Que não tem mais de 3 séculos na história do testemunho cristão, ela tem confundido a igreja local, a igreja da cidade, com a igreja particular e praticamente anulado a realidade e importância de que nosso Senhor Jesus Cristo tem uma só igreja, na qual, em cada localidade ou cidade. Afortunadamente, em anos mais recentes, na Argentina, e graças ao crescer do movimento da unidade cristã, nós temos recuperado o conceito bíblico de uma só igreja em cada cidade ou localidade. De fato, se nós temos bem em claro o que significa ser uma igreja particular, será mais fácil entender o seu alcance e potencial de missão em cada centro urbano do país. Se nós lograrmos dimensionar a enorme capacidade que tem para o testemunho do Evangelho, as comunidades de fé particulares, seja porque que estejam integradas por mais de 10.000 membros ou menos de 100, será mais fácil imaginar quanto podemos alcançar para o reino de Deus se nos unirmos como sua igreja em cada cidade do país. Argentina, oramos por você, é um dos movimentos que hoje
tem nos dado a oportunidade de orar, jejuar e renovar com este desafio nas nossas mentes e corações. Não deixemos passar essa oportunidade. Nessa semana dos 40 dias, vamos nos unir à igreja em nossa intercessão. E a palavra do dia 22, essa é a introdução para o estudo que vai acontecer durante toda essa semana. Como eu contei para você, esse é um movimento que está acontecendo na Argentina muito grande, onde todas as igrejas estão se unindo para jejuar juntas, para estar orando juntas e para estar clamando em favor da nação e em favor das nações. Amém? Mas debaixo dessa mentalidade de saber que todas nós formamos parte ou fazemos parte do reino de Deus. Amém? Eu oro e eu trago essa oração hoje, acompanhando o estudo dos 40 dias de jejum, que foi confeccionado pela união dessas igrejas, para estar orando pelo Brasil, para estar intercedendo pelas nações, procurando e buscando essa unidade. Eu quero deixar essa palavra, essa mensagem aqui, para que você possa, a partir de hoje, pedir para Deus entendimento, se é que por acaso ainda não chegou na tua vida, de entendermos que nós somos parte do reino de Deus. Claro que sim, que somos uma só igreja, independente da denominação, mas que nós temos um compromisso fundamental com a nossa igreja particular, naquela igreja do teu bairro, onde Deus te colocou para você congregar, para você fazer parte do corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Nós falarmos que nós somos parte do reino de Deus nessa terra, para justificar ou não ter vínculo, ou não ter compromisso com a nossa igreja local, isso é uma falácia cristã, que tem se espalhado nesse último século, para justamente ajudar naquela palavra que estabelece, ou que nos adverte, que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Não seja você parte desse grupo, parte dessa advertência. Acorda para Cristo e seja corpo dele na tua igreja local, assumindo o compromisso, cumprindo a sua missão, sendo sal e luz nessa terra, da forma que ele estabeleceu. Amém? Dia 22, então, a igreja é uma comunidade de pessoas. Vamos no Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Enquanto eu procuro a palavra, você pode deixar seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo. Vai te tomar uns 5, 10 segundos no máximo. Amém? Compartilha pelo menos com uma pessoa para você estar ajudando o nosso canal a ele ficar mais visível e chegar a mais pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 41 ao 44. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Os que aceitam a mensagem foram batizados. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais serão feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha que bênção. Quando pensamos na igreja como uma comunidade de pessoas, queremos dizer que é uma irmandade. Irmandade. A de aqueles que têm sido reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. A igreja é a nova humanidade que é reconciliada com e por Deus e pelo
Por causa disso, cada um tem comunhão com os irmãos. Como comunidade, ela é uma realidade visível e concreta, como o foi existir, como o foi a existência corporal de Jesus Cristo. Por isso é a comunidade real e visível dos reconciliados, quer dizer, pessoas de carne e osso. Ao pensar nisso, nós devemos ter presente dois questionamentos. Primeiro, a igreja não é uma instituição. Por ser uma comunidade de pessoas, não deve ser confundida com uma organização humana. A igreja é o corpo de Cristo. Eita glória! E não é uma corporação. O Senhor estabeleceu ao seu povo como uma comunidade de pessoas, não como uma instituição humana. Como um organismo e não como uma organização. Vamos repetir isso, né? Como um organismo, porque somos o corpo de Cristo, um organismo vivo, não uma organização. A igreja é a companhia dos eleitos e existe porque Deus, desde a eternidade, tem se proposto criar para si um povo próprio. Ela se entende a si mesma como um povo escolhido por Deus e a sua origem descansa na divina vontade eterna e em seu propósito de criar uma nova humanidade através de Jesus Cristo. Foi o Senhor quem nos escolheu para ser seus discípulos e quem nos colocou em comunhão uns com os outros, nos ligando com seu Espírito para lhe servir ao mundo como testemunhas. E agora, nós somos um corpo, o seu corpo, animado e energizado por seu Espírito, que se move ao cumprimento obediente da sua vontade, com ele como cabeça. Essa comunidade de pessoas se transforma em um corpo integrado por muitos membros relacionados estreitamente entre si. Segundo, a igreja é a comunidade especial de pessoas santificadas. Tradicionalmente, ela tem dito que é a comunidade dos santos. Não devemos pensar que esta expressão assigna algum valor moral a quem se integram à comunidade da fé. A igreja é uma comunidade de santidade, no sentido que está formada por homens e mulheres que têm sido apartados por Deus para exercer os dons conferidos por Ele e fazer obras santas. É a congregação dessas pessoas separadas do mundo e dedicadas a Jesus que se adora ao Senhor, se anuncia a palavra, se celebram as ordenanças e os sacramentos, se intercede pelas necessidades de outros e se exercitam os dons para servir ao próximo em amor. Uma das realidades cristãs mais difíceis de entender e viver é a igreja como uma comunidade de pessoas debaixo do senhorio de Jesus. Tem muitos fatores que tentam fazer com que a igreja, qualquer coisa, sejam menos do que isso. Tem muitos fatores que tentam fazer com que a igreja seja qualquer coisa menos do que isso. Oremos então pedindo ao Senhor que nos dê a sabedoria e a inteligência para entender a dimensão total dessa verdade bíblica e nos ajude a entendermos a nos entendermos como um organismo animado pelo Espírito. Oremos para que possamos oferecer ao mundo um modelo de comunidade humana unida pelo amor fraternal e debaixo do senhorio de Cristo. Clamemos para que a unidade das nossas congregações particulares se estenda à comunidade mais grande em nossa cidade. A única igreja de Jesus Cristo
nessa localidade. Fiquemos sempre unidos em aliança. Vamos pedir ao Senhor poder encontrar o nosso lugar de serviço, exercer os dons do Espírito Santo e cumprir com o ministério que nos tem confiado. E trabalhemos juntos para cumprir com o nosso chamado fielmente e produzindo bons frutos. Que essa seja a nossa oração, que você e eu possamos nos render aos pés de Jesus, fazendo com que a nossa igreja realmente faça a diferença, porque nós estamos fazendo. Porque nós decidimos, entendimos que a igreja somos nós. A igreja é uma comunidade de pessoas. A igreja somos você e eu. Se você sonha com que a sua igreja seja a igreja de Cristo, seja Cristo em você. Viva Jesus na sua vida. E peça para Deus vivificar a obra dele em você todos os dias. Não esqueça que é por causa de Jesus. A nossa razão, a nossa motivação, o nosso propósito, tudo está centrado em Jesus. Que Deus te ilumine, Ele te abençoe, te guarde, te fortaleça, te livre de todo mal e faça resplandecer a sua glória sobre o teu semblante, fazendo com que você seja a igreja do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, eu te abençoo com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus e te vejo amanhã, no dia número 23 destes 40 dias de jejum, oração e renovação pessoal. Deus te abençoe.